Oi, Giovana, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Seleção brasileira sub-20 campeã, hein? Que legal. Essa seleção dá orgulho de ver jogar, né, Marcelo? É verdade. Se liga na sua revista eletrônica, que traz na capa as seguintes manchetes. O Atlético empata no final do jogo com o América Mineiro na Baixada e volta a frustrar o torcedor rubro-negro. O Coritiba não sai do empate com o Avaí na ressacada. E na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná perde para o Sport em casa, mas continua no grupo de acesso. Hoje vamos falar também do Gol ao Ball, o primeiro esporte feito especialmente para deficientes visuais. E ainda vamos mostrar o jogo que classificou o Toledo para a Série A do Paranaense do ano que vem. Tudo isso e muito mais agora no É Esporte. Se liga, o programa está no ar. Olá, nosso programa está começando. Então não perca seu tempo, mande para cá o seu tweet, opinando sobre o seu time ou perguntando algo para os nossos convidados. É isso aí. Se você quiser ganhar um dos nossos relógios, que a gente vai mostrar aí para você, mande um vídeo para o nosso e-mail, e-esporte@rtve.pr.gov.br, mostrando a sua paixão pelo esporte e, claro, sempre dizendo no final a nossa frase. Qual é mesmo, Giovana? Se liga no É Esporte. Vale você torcendo para o seu clube no estádio, vale você narrando um gol do seu time, vale você também praticando qualquer tipo de esporte. Mande para cá para você ganhar os relógios da Blinkwatch. Exatamente. Quem está aqui com a gente, como todos os domingos, é o nosso Silvinho de Tarso. Boa noite, Silvinho. Qual que é o seu destaque? Boa noite, Giovana. Boa noite, Marcelo. Boa noite. O destaque tem um nome próprio, masculino, chama-se Oscar. Não há como não destacar esse menino que entrou para a história do futebol do mundo, jovem ainda, fazendo 3 gols numa decisão de campeonato mundial. Não é pouca coisa para quem pretende ter um futuro promissor no futebol no mundo inteiro. Daqui a pouco a gente vai mostrar todos os lances da vitória do Brasil contra Portugal, que garantiu esse pentacampeonato para o Brasil. Mas agora vamos falar um pouquinho de Série A do Campeonato Brasileiro? Vamos lá, vamos começar com a primeira divisão do Brasileirão 2011, fazer um raio-x dessa rodada, resultados, classificação, os artilheiros e também os próximos jogos do Brasileirão da primeira divisão. Conferindo aqui nas telas, então, como foi esta rodada do Campeonato Nacional e como é que fica a classificação do Brasileirão dessa temporada. Os jogos do sábado, Cruzeiro 1, Ceará 0, Botafogo 3, Atlético Mineiro 1 e o Corinthians, líder, perdendo em casa para o Figueirense por 2-0. Hoje o complemento da rodada com um jogaço, Internacional e Flamengo 2-2, Avaí e Coritiba não saíram do 0-0, São Paulo e Palmeiras no Clássico de São Paulo ficaram no 1-1, o Atlético Goianiense venceu o Grêmio por 1-0, fora de casa o Santos se recuperou no campeonato, venceu o Bahia por 2-1, na Arena da Baixada mais um jogo de 4 gols, 2-2 Atlético e América Mineiro, e no Clássico lá do Rio de Janeiro, Vasco e Fluminense também empataram em 1-1. A classificação tem o Corinthians como líder com 37 pontos, o Flamengo em segundo com 35. O São Paulo é o terceiro com 34, o Vasco é o quarto também com 34. Na quinta colocação, Botafogo com 31. Em sexto, Palmeiras com 29. Em sétimo, o Inter com 27. Oitavo, Figueirense com 26. Fluminense e Coritiba, os dois têm 25 pontos. Na 11ª colocação, o Cruzeiro com 24. 12º, Atlético Goianiense com 22. 13º, Ceará também com 22. 14º, Bahia com 20. 15º, Santos com 18. 16º, Grêmio com 18. 17º e agora na zona de rebaixamento novamente o Atlético Paranaense com 17 pontos. 18º, Atlético Mineiro com 15, 19º, Avaí com 14 e 20º, o América com 13 pontos. A artilharia tem o Ronaldinho Gaúcho com 10 gols, junto com o Borges do Santos. Com 8 gols, David, Montijo e Leandro Damião são os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, no sábado, tem Coritiba e Atlético Paranaense. Aliás, a rodada dos clássicos. América e Atlético Goianiense, Fluminense e Botafogo. No domingo, Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo, Flamengo e Vasco, Grêmio e Inter, Ceará e Bahia, Atlético Mineiro e Cruzeiro e Figueirense e Avaí. Rodada que promete muito, mas antes da gente ir lá para a Arena da Baixada para conferir a repercussão do jogo do Atlético Paranaense, Silvinho, algum resultado que chamou a atenção neste final de semana do Campeonato Brasileiro? Olha, alguns resultados estranhos, sobretudo o 0-0 do Coritiba em Florianópolis. O melhor ataque foi incompetente. E a pior defesa foi segura. É verdade. E ficaram no 0-0. O Santos conseguiu ganhar do Bahia depois de um jogo muito disputado, mas o grande jogo, o grande destaque é o 2-2 do Flamengo com o Internacional.
É isso aí. Bom, vamos direto então para a Arena da Baixada, porque acabou agora há pouco a partida entre Atlético Paranaense e América Mineiro. Nós vamos falar tudo sobre o jogo, mas quem está lá para nos trazer as primeiras repercussões do jogo é o Wesley Cunha. Vamos chamar o Wesley lá, Giovana? Vamos lá, boa noite, Wesley. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Giovana. E olha só, o técnico do Atlético Paranaense, Renato Gaúcho, já está conversando aqui com os jornalistas. Nós vamos ficar agora ao vivo com a repercussão desse jogo. O Pablo esteve com a gente na sexta-feira. Eu mal conheço o garoto. Eu não conheço direito as características dele. Então, eu preciso vê-lo treinar. Vendo o garoto treinar, vou saber das características, vou procurar aproveitá-lo. Mas hoje ele praticamente nem conhece direito o grupo, eu nem o conheço direito. Então fica difícil você botar numa situação dessa, o garoto, de repente ele vai mal, aí o garoto não é bom. O garoto vai bem, de repente da noite para o dia vira rei. Então, a gente tem que saber lançar os garotos, sempre foi assim em todos os clubes. Eu sei da necessidade, entendeu? Mas também não posso queimar o garoto. O garoto é novo, temos essa semana pela frente, talvez tenha uma oportunidade já diante do Flamengo na quarta-feira, mas é para colocar um jogador em campo, preciso conhecer o melhor. Então a situação dele foi regularizada praticamente quinta-feira à noite. Eu estou deixando ele no grupo para que ele possa se ambientar, conhecer melhor o grupo. Daqui a pouco, mais cedo, mais tarde, pode ter certeza que vai ter a oportunidade dele. Ô Renato, foi assim contra o Cruzeiro, mas aquela oportunidade o time conseguiu buscar o resultado. O Atlético sai na frente dos jogos, mas não consegue segurar o placar, toma gol, mas no final acaba vencendo e hoje acabou não acontecendo. Na tua opinião, por que isso acontece? Que o time sai na frente e não consegue segurar o resultado? Todo mundo comete erros, né? O Atlético também comete os seus erros. A gente treina porque a gente possa errar o menos possível. O adversário também comete erros. Se ninguém cometesse erros, ninguém faria o gol. Nós voltamos então com mais informações daqui a pouco, ao vivo aqui da Arena da Baixada, sobre o resultado desse jogo, Atlético Paranaense e América Mineiro, Marcelo. Tá legal. Obrigado, Wesley. Daqui a pouco a gente volta então com mais informações ao vivo. Vamos mostrar direto os gols, Giovana? Vamos ver aí, então, como é que foi esse empate entre Atlético Paranaense e América 2-2. É isso aí, vamos lá. Pode rodar enquanto o Silvinho fala rapidamente, daqui a pouco todos os detalhes do jogo. E aí, Silvinho, Atlético, como foi feita a pergunta para o Renato Gaúcho, mais uma vez venceu o jogo e não conseguiu segurar a vitória. Marcelo, o Atlético enfrentou um adversário que, conforme nós conversávamos durante a semana no Esporte no Rádio, está muito bem organizado taticamente pelo Givanildo. E conseguiu fazer um gol logo no início e depois ampliou o placar, mas o Atlético abdicou de um princípio do futebol que não pode faltar, além da qualidade e da boa armação técnico-tática. É a marcação. O Atlético não marcou seu adversário, de tal sorte que o América, jogando fora de casa, teve mais posse de bola que o Atlético durante todo o transcorrer do jogo praticamente, a não ser o final, quando o Atlético sofreu o gol de empate, que era anunciado que sofreria, passou a pressionar, mas daí a pressionar com dificuldade emocional. Então o Atlético deixou de marcar. Essa foi a tônica dos nossos times, inclusive, na Série A e na Série B. Depois nós vamos detalhar. O David fez falta nessa partida de hoje? Evidentemente que fez. E porque os jogadores que entram para substituir um jogador que está na fase como o David... Aliás, o Atlético não tem, na reserva, jogadores à altura dos seus dois volantes. O Kleber, Santana e o David. E o David fez falta. Porque ele iniciaria o comando dessa marcação. Ele é um jogador muito forte fisicamente também, né, Silvinho? Para essa maratona que o Atlético está vivendo, jogos de meio de semana, final de semana, é um jogador muito importante nesse sentido. De resistência física, mas de noção de posicionamento. E aí o Atlético pecou por não marcar o adversário. Eu havia visto o jogo do meio de semana entre o América Mineiro e o São Paulo em Sete Lagoas e me impressionei muito, apesar do América estar na zona de rebaixamento, com a organização tática, a força de conjunto desse time. Então é um time que exige marcação. E veio para não perder. E olha que quase acabou ganhando o jogo, não fosse a reação do Atlético. No final, o Atlético viveu uma angústia, um drama, na busca do terceiro gol e a vitória não veio. Como resultado deste empate, com a combinação dos demais resultados de quem luta para sair da zona de rebaixamento, o Atlético ingressa de novo no grupo que é candidato ao rebaixamento. Tem todo um turno pela frente ainda, e mais um jogo numa rodada final,
mas o Atlético precisa se agilizar e manter a performance. É ruim um empate? É. Dentro de casa, nas circunstâncias como foi este, é um sabor de derrota, Marcelo. E o Santos ganhou o jogo, né, Silvinho? Então empurrou, apesar do resultado do Atlético Goianiense ter sido bom, né, porque o Grêmio acabou perdendo, o Santos também venceu o seu jogo fora de casa e empurrou de volta o Atlético para a área do rebaixamento, né? Pois é, agora você veja o que custa ficar tanto tempo hospedado na zona do rebaixamento, tantas rodadas. É um sacrifício inglório. O Atlético está, neste momento, vivendo o mito de Sísifo. Aquele que foi condenado a empurrar a pedra no topo da montanha, quando chegava lá a pedra caía de novo. É preciso dar um jeito de fugir deste mito análogo à situação que envolve o Atlético no Campeonato Brasileiro. Tá certo. Vamos voltar para a arena, Gi? Vamos lá, porque o Wesley tá com o Marcinho. Vamos ver aqui o que o Marcinho fez o primeiro gol do Atlético. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Wesley, é com você. Vamos lá. Mas antes dele falar, eu queria informar como o frio não espanta o torcedor aqui da Arena da Baixada. Só para ter uma ideia, o total de pagantes foi de 14.632 torcedores aqui na Arena. Bom, o Marcinho, o autor do gol mais rápido aí do Atlético, está aberto a perguntas do estúdio, Giovana. Marcinho, foi um golaço esse teu, né? Você brigou contra todos os zagueiros, pegou a bola ali no campo, praticamente campo de defesa, no meio de campo, e ninguém conseguiu te segurar. Parabéns pelo gol. Eu queria que você descrevesse esse lance, realmente, que foi muito bonito e importante para abrir a caminhada para o Atlético, apesar do resultado não ter sido aquele que vocês esperavam, né? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando. Começo de jogo, todo mundo atento, e eu tive a felicidade, já no meu domínio, poder tirar um jogador. E aí eu arrisquei ali, dando uma arrancada, sendo um pouco mais veloz do que o atleta que estava me marcando. E depois ali dentro da área, como o Renato fala, chuta, né? E eu consegui acertar um chute ali meio um pouquinho na diagonal e foi feliz. Agora, Marcinho, você está voltando a ser aquele Marcinho que era ídolo da torcida do Atlético nesse teu retorno? É isso que você quer? Eu procuro, dentro de campo, fazer o meu melhor, ajudar os meus companheiros. E se for fruto do que eu estou fazendo, eu fico feliz. Mas o importante é que todos aí possam sair satisfeitos com o futebol do Atlético. Ô Marcinho, até foi feita uma pergunta para o Renato Gaúcho na entrevista coletiva nesse sentido. O Atlético tem conquistado resultados na frente do seu adversário, mas acaba cedendo às vezes o empate ou até mesmo a virada. A virada não foi o que aconteceu nos últimos jogos, mas no caso de hoje um empate. O que falta ajustar para o decorrer do jogo para o Atlético manter o resultado, como no caso de hoje na partida contra o América? Um pouquinho de equilíbrio, né? Fizemos o gol rápido, depois fizemos o segundo. E jogar aqui na arena, a gente sabe que é pressionar o adversário, né? A torcida nos incentiva. Eu acho que esse é equilíbrio agora. Nós estamos num momento melhor, um momento muito bom, com confiança, com segurança de estar fazendo as jogadas, de estar indo para cima do adversário. Mas também temos que ter atenção nesse lado. Às vezes a gente pode estar indo muito à frente e acabando deixando um pouco de espaço. Acho que esse equilíbrio que a gente tem que procurar ter. A gente acabou de ver o teu gol de novo aqui, belo gol. O Silvio de Tarso, nosso comentarista, tem uma pergunta para fazer para você, Marcinho. Marcinho, boa noite, parabéns pelo gol, pela performance, mais uma vez. Você fala desse equilíbrio, esse equilíbrio por acaso não está em encurtar um pouco mais a marcação? Porque o América é um time que, apesar de estar na situação que está, é um time bem organizado taticamente e sabe controlar o jogo, tem bons jogadores. Não faltou apertar um pouco mais o espaço, porque o América teve no primeiro tempo mais posse de bola que o Atlético jogando em casa. É isso que faltou no equilíbrio que você alude, não? Exatamente. Aqui na arena nós temos um campo apertado, curto, né? E você acaba às vezes pressionando, mas acaba não tendo às vezes a segunda bola, acaba perdendo um pouco ela. Então, nós fizemos também hoje o gol rápido, então quer dizer, querendo ou não, se acaba recuando um pouquinho. O time também, como você falou, o time do América é um time muito bem organizado, vindo 3-5-2 ali, com dois laterais realmente rápido, com qualidade, um meio de campo que segura bem a bola. O Fábio lá na frente, que é uma referência para eles. Então, quer dizer, o time do América não é um time qualquer, eles têm uma qualidade. Isso dificultou bastante hoje dentro de campo para nós, até mesmo para a gente ter essa posse de bola e procurar ter esse equilíbrio dentro da partida.